Hoje eu quero falar sobre do que nós somos formados. Diga para o seu irmão, somos formados. Diga para ele, somos formados de corpo, alma e espírito. Dá-se o nome de tricotomia. Somos formados de corpo, alma e espírito. É muito importante, inclusive eu quero chamar 3 homens aqui. Vem cá o Maciel, você sabia, né? Vem cá o Moisés, vem cá o Bruno. Vou estar ministrando sobre corpo, alma e espírito. Rapaz, olha como é que Deus é tremendo. Pensei justamente isso, olha. Espírito, alma e corpo. Amém? Esses 3 vão representar corpo, alma e espírito. Vocês vão ficar aí até no final. Amém? Amém? Vamos falar primeiro do corpo. O Bruno representa o corpo. Gênesis capítulo 3, no versículo 19. Gênesis 3, versículo 19. Vamos ver qual o final do corpo, né? Gênesis 3, versículo 19. Com o suor do seu rosto, Deus falando para o homem, para Adão, com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é o quê? Pó, e ao pó voltará. Então o texto está bem claro em relação ao corpo, a esse transporte, a esse veículo, esse corpinho aí bonito. A Bíblia está dizendo que o final do corpo é voltar aonde? Ao pó, onde ele foi criado. Então o destino do corpo, o final do corpo, ele vai voltar ao pó, será consumido pela terra. Mas, quando Deus falou isso para Adão, a gente precisa entender algo. Isso foi depois do pecado. Porque, eu acredito, né, eu não tenho base bíblica para isso, mas eu acredito que antes do pecado, o corpo de Adão era um corpo glorificado. Mas a partir do momento que Adão experimenta do pecado, né, Adão ele participa do pecado, Deus vai dizer para ele o seguinte: olha, com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão. Na verdade, Deus deixou tudo pronto, não haveria necessidade do homem correr atrás de nada. O jardim do Éden significa lugar de delícias. Então Deus colocou o homem no lugar de delícias. Mas Adão até então, ele tinha o corpo glorificado. O corpo dele era o quê? Imortal. Mas a partir do momento que Adão experimenta do pecado, a Bíblia vai dizer, olha lá, Romanos, no capítulo 5, versículo 12, olha o que é que vai dizer o texto, Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então assim, por causa do pecado de Adão, a Bíblia diz que nós somos gerados no pecado. Inclusive Davi no Salmo 51, eu acho que é no versículo 5, Salmo 51, versículo 5, Davi, ele diz o seguinte, olha, em pecado, olha só, em pecado concebeu a minha mãe,
Davi está falando do pecado original. Davi não está falando do pecado da sua mãe. Muitos pregadores usam esse texto como se a mãe de Davi fosse, como se Davi fosse um filho bastardo, como se a mãe dele tivesse adulterado, né? Mas o texto aí deixa bem claro que Davi quer dizer, que ele está dizendo o seguinte: por causa de Adão, me concebeu em pecado a minha mãe. O texto vai dizer também em Romanos 3:23, porque destituídos estamos, a Bíblia vai dizer, porque separados estamos da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, estão destituídos da glória de Deus. Então, o pecado entrou em nós através de Adão, do pecado de Adão. Então, quando Adão estava no jardim do Éden, o seu corpo era um corpo imortal. Era um corpo imortal, mas por causa do pecado, a morte veio habitar no corpo de Adão, e por causa de Adão, nós também herdamos essa herança do pecado. E a Bíblia vai dizer, lá em 1 Timóteo 4:8, olha o que é que o texto diz. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8. O exercício físico é de pouco que? Proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. O que é que o texto está querendo dizer, querido? Eu não estou dizendo que você não tenha que cuidar do seu corpo. Nós temos que cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. A Bíblia fala, 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois o templo de Deus? Então assim, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. É muito importante você ter uma atividade física, é muito importante você cuidar do seu corpo. Eu, por exemplo, com a minha esposa, praticamente toda semana, nós temos uma atividade física, de manhã anda de bicicleta. Então a gente tem esse hábito, em cuidar do nosso corpo, porque se eu não cuidar do meu corpo, por exemplo, foi feito um estudo que uma ministração, você acaba mexendo com todo o seu corpo. Então se você não estiver preparado, querido, você não vai conseguir ministrar. Então é muito importante a atividade física. Mas o que o texto quer dizer é o seguinte: o que adianta você cuidar do seu corpito, mas não cuidar da sua alma? O que adianta você ter uma alma ferida, ter um corpo atlético, mas não cuidar da sua alma? Mas o texto não está dizendo que você não deva fazer um exercício, né, praticar um esporte. Nós precisamos praticar o esporte sim, tá? Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Por isso que muitas das vezes, pessoas perguntam para mim: pastor, está na Bíblia que fumar é pecado? Está na Bíblia que beber é pecado? Querido, tudo aquilo que faz mal ao seu corpo é pecado. O cigarro faz bem para o seu corpo? Não faz. A bebida faz bem para o seu corpo? Não faz. Então você é templo do Espírito Santo. Não tem como o Espírito Santo habitar no seu corpo e o cigarro habitar também, a bebida habitar também, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Nós temos que cuidar do templo do Espírito Santo. Mas a gente precisa entender isso. Nós precisamos entender isso, que o mais importante não é o corpo, o mais importante é a alma. A alma é mais importante. Mas a Bíblia fala também, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, vamos ler o texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 23, olha: que o próprio Deus da paz os santifique, o quê? Inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor está dizendo o seguinte: você precisa, querido, cuidar do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. Você precisa. Mas nós não podemos esquecer que o corpo, a carne, ela não vai se converter nunca. A carne sempre vai ser a carne.
Não tem jeito. A carne, ela volta ao pó. Agora, o espírito, o que é o espírito? A carne, na verdade, é um veículo de transporte. A carne, ela transporta a alma e ela transporta quem? O espírito. Então, o corpo, a nossa carne é um transporte. Mas nunca pense que o corpo vai se converter. Ele não se converte nunca. Ele não se converte nunca. Agora, qual que é o final do corpo? O final do corpo é o pó da terra. Ele volta ao pó. Quando morrer, ele volta ao pó. Agora vamos falar do espírito. Qual que é o final do espírito? Qual que é a função do espírito? Está lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Vamos lá. Eclesiastes 12, 7. O pó, está falando de novo. O pó volte à terra, de onde veio. E o espírito a Deus, que meu Deus, isso é forte. Vamos entender isso. Vamos entender isso. O espírito que está em nós é um campo que Deus se utiliza para conectar com o espírito de Deus. É um espaço que Deus colocou no corpo para ter uma conexão com Deus. O espírito, a Bíblia está dizendo que ele veio de Deus e ele volta para Deus. No momento que esse corpinho aqui morrer, ele vai para o pó e o espírito volta para Deus. Ele só vai estar no seu corpo enquanto tiver ar, enquanto tiver respiração. Mas a partir do momento que esse corpo vai para o pó, acabou a função do espírito. Por quê? Qual que é a função do espírito? É conectar a verdade de Deus. É conectar o espírito de Deus. O espírito que está em nós, a Bíblia diz que ele milita contra a carne. Olha o que é que diz o texto. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Por isso digo, vivam pelo... Aumenta um pouquinho que agora eu estou ficando sem voz aqui. Por isso digo, vivam pelo corpo. Hein, gente? Vivam pelo corpo. A Bíblia está dizendo o quê? Viva pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos meu Deus, versículo 17, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito, o que é contrário à carne. Então os dois são o quê? Adversários. Os dois são adversários. Espírito e carne não tem como andar juntos. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Versículo 18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, nada de bom. Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes, já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas, aqueles que andam na carne, não herdarão o reino de Deus. Agora, olha o versículo 22. Mas o fruto do Espírito
é paz, alegria, ou não, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Versículo 24. O que pertence a Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Versículo 25. E vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Você pode aplaudir, glorificar o nome do Senhor. Agora vamos lá. No dia que a gente morre, a carne vai ao pó, vai se transformar em terra, e o espírito volta para Deus. Até agora não falamos da alma. O que vai ser julgado? O que vai ser julgado diante do Senhor? O que vai para o inferno e o que vai para o céu? É a alma. A alma. O corpo não será julgado e o espírito não será julgado. Mas quem será julgado é a alma. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 ao 9. Nós temos que buscar a salvação da 1 Pedro 3, a partir do 1, versículo 3 ao 9, diz assim, ó: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus. Estávamos destinados ao inferno junto com o corpo, a nossa alma já estava destinada ao inferno, destituído, mas a Bíblia está dizendo, por causa da ressurreição de Cristo, de Jesus, dentre os mortos, fomos regenerados, versículo 4, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, versículo 5, que mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Versículo 7, assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro, que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Versículo 8, mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Olha o versículo 9, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas, meu Deus do céu. Então o que vai ser julgado? Quando estivermos diante do trono de Deus, não é o corpo e nem é o espírito, o que vai ser julgado é a alma. A nossa salvação está na alma. Agora vamos lá, o que é alma? O que é alma? Alma são sentimentos, as emoções, quando você está triste, quando você está alegre, quando você está nervoso, né? Quando você não está nervoso. A alma é isso, a alma são os sentimentos. O próprio Jesus disse em Marcos, no capítulo 14, no versículo 34, ele vai dizer, a minha alma está profundamente, o quê? Triste. No momento da crucificação, Jesus, ele tinha esse sentimento, um sentimento de tristeza,
Isso são atributos da alma. A alma fica triste, a alma fica alegre, a alma quer fumar, a alma, né, quer beber. São atributos da alma. São as emoções, são os sentimentos. Por isso que existe algumas teorias sobre a alma. Quando foi gerada a alma? Como nasceu a alma? São 3 teorias que eles falam sobre a origem da alma. Se o Espírito veio de Deus, se o nosso corpo nós adquirimos no momento que houve, né, a relação sexual entre o casal, como que surgiu a alma? Como que nasceu a alma? Só que nós não podemos esquecer, eu gosto muito de citar esse versículo, inclusive vocês já viram isso, já ouviram muito sobre isso, Salmo 139, 16, eu falo que a gente já existia no Espírito no céu, tem um registro no céu, tem um livro no céu, que conta a nossa história. Então a nossa história não está no corpo, a nossa história não está na alma, a nossa história está no Espírito. É o Espírito que Deus enviou para nos conectar a Ele. Esse Espírito, ele vem com uma CPU, com um HD prontinho. Ele vem com um HD prontinho. Todas as informações, toda a nossa história, que foi escrita no céu, que foi determinada por Deus, que está dentro de um livro, toda a nossa história, ela vem pelo Espírito e habita no corpo, que está inclinado para o pecado. Por isso que o corpo, por causa de Adão, ele milita contra o Espírito. É as trevas militando contra a luz. O Espírito, ele nunca vai se corromper, o Espírito, ele nunca vai se perder, o Espírito, ele sempre vai voltar para Deus. Agora, a alma, querido, é onde mora o poder de decisão. A alma, ela tanto pode ir para o inferno, como a alma pode ir para o céu. Só que a alma é o seguinte, dá o braço de vocês aí, olha só, a alma está no meio. Se a alma virar o rosto para lá, o corpo vai puxar, o corpo vai puxar, olha só, vai puxar, mas o Espírito não sai, o Espírito vai junto, só que a alma está inclinada para lá, a alma está inclinada. Agora, se a alma olhar para o Espírito, quem vai vencer é o Espírito. Então, aquilo que você investe o seu tempo, você prospera. Vou repetir, aquilo que você investe o seu tempo, se você investir no Espírito, você vai prosperar no Espírito. Mas se você investir na carne, você vai prosperar na carne. Você vai ver? Então assim, coloca 2 leões para lutar um com o outro. Aí um leão, você deixa ele de jejum, sem comer nada, não alimenta aquele leão, fica ali 2 dias sem comer. Aí o outro leão está comendo, se alimentando. Quando você colocar os 2 para lutar, quem vai vencer? Aquele que comeu, aquele que se fortaleceu. Então, toda vez que você alimenta o Espírito, e como que se alimenta o Espírito? É levantar de manhã falando em línguas, é levantar de manhã dando glória a Deus, é levantar de manhã colocando um louvor, fazendo uma oração, aí você vai alimentando o Espírito. Mas tem uma carga em você, ela está agarrada lá, ela não solta. E ela está lá o tempo todo dizendo, para com isso, bobagem, tem de jejum. Esse negócio de ler palavras é cansativo. Vamos ver o Big Brother, né? Vamos tomar uma cervejinha, vamos fumar um cigarrinho. Deixa bobagem, cara. Deixa bobagem, né? Para de querer entrar na porta estreita. Entra na porta larga, é muito mais fácil. É muito mais fácil. Para que você vai ficar com sua mulher? Tantos homens aí que tem várias mulheres, você vai ficar com uma mulher só, cara. É careta não trair. É a carne. Mas o Espírito não. O Espírito, mantenha o seu casamento, lute pela sua família,
Lute pela sua família. Não use droga, né? Não beba, não fume, não faça isso. É um espírito lutando contra a carne. Eles militam um com o outro. Agora, qual é a origem da alma? Qual é a origem da alma? Todas as teorias, a gente não tem base bíblica. Mas eu acredito mais nessa teoria que diz que a alma, ela foi gerada no momento do relacionamento sexual. A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 2:7, olha o que é que diz o texto. Gênesis capítulo 2:7. Gênesis capítulo 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Formou o homem do pó da terra e soprou o Espírito nas suas narinas, o fôlego de vida, e o homem se tornou o quê? Tem uma que fala alma vivente, tá? A tradução. E o homem se tornou, coloca lá, alma vivente, uma tradução aí. Então assim, tem essa tradução, que o homem se tornou em alma vivente. Olha lá, alma vivente. O que eu acredito? No momento que tem a relação sexual, o espermatozoide com o óvulo, naquele exato momento, nasce uma alma. Naquele relacionamento. Você recebe a alma naquele exato momento. É o sopro de Deus. Você recebe, quando ali houve o contato do espermatozoide com o óvulo, formou agora um corpo, e esse corpo recebe o sopro de Deus, e ele recebe uma alma. Por isso que a medicina, a ciência recomenda você conversar com feto, com a criança, mesmo se ela, se houve a fecundação 2 dias, 3 dias, porque ali já tem uma alma. Olha a diferença que faz aquele pai que conversa com seu filho, meu filhinho lindo, minha filhinha linda, estou aqui te esperando. Gente, isso faz uma diferença. Eu me lembro que quando eu conversava, com a Duda, no ventre da Cris, eu me lembro, 6, 7 meses, ela mexia, o pezinho, ela entendia, porque tinha uma alma ali conectada. Agora, por isso que o aborto não é de Deus, porque o aborto, você não mata um corpo, e você não mata um espírito, você mata uma alma. O aborto, você não mata corpo, e você não mata espírito, você mata uma alma. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Agora, uma outra coisa muito interessante. Eu falei que quando o corpo morre, quando sai a respiração, o corpo volta ao pó. E o espírito vai para onde? Vai para Deus. Agora a alma, qual o tempo de vida da alma? Até quando a alma vai durar? A partir do momento que você recebe uma alma, você não morre nunca mais. A alma é eterna. O corpo morre, o espírito volta para Deus, mas a alma não. A alma é eterna. Por isso que Mateus 10, 28, olha o que diz o texto, Jesus falou, Mateus 10, 28, e não temais os que matam o corpo, e não podem o quê? Matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então a alma, ela não vai morrer nunca mais, Milton, nunca mais. Não adianta você tentar matar a alma,
porque ela não morre. A alma tem dois destinos, o céu ou o inferno. Agora vamos lá. Olha como é que o diabo é. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Todas as pessoas que querem cometer suicídio, todas as pessoas que querem tirar a sua vida, se você perguntar para elas, elas ouvem a mesma coisa. Elas não ouvem o espírito, elas ouvem a carne, e a carne representa o diabo. E o que a carne fala? Para de sofrer, você está dando muito trabalho para as pessoas, é só você dar um tiro na cabeça, é só você colocar uma corda no pescoço, resolver o problema, você vai sair de cena, acabou. Para que você vai ficar aí sofrendo a sua vida inteira? Faça isso, dá um tiro na cabeça. Você deu um tiro na cabeça, acabou o seu problema. Você sumiu do mapa, acabou. Ei, o que acontece? A Bíblia diz, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, somente Deus pode dar a vida, e somente Deus pode tirar a vida. Se você tirar a vida, se a Bíblia fala que é considerado assassino, e os assassinos não herdarão o reino dos céus, aquele que mata alguém, imagina você ser o autor da sua própria morte. Se Deus condena você ao inferno, se você matar alguém, imagina se você se matar, a condenação é pior. E aí a pessoa vai lá, dá um tiro na cabeça, toma aquele monte de remédio, morre. Só que ela matou quem? Hein? Ela matou quem? E o espírito foi para onde? E a alma? Aí a pessoa, imediatamente, ela vê o corpo dela, e começa a questionar, mas o que aconteceu? Só que agora ela vai tentar colocar uma corda na alma, ela vai tentar dar um tiro na cabeça da alma, ela vai tentar desaparecer, não tem como, porque a alma é eterna, a alma é eterna, ela não morre, nunca mais. Então qual que é a solução? É não ouvir a carne, porque a carne vai dizer, não tem jeito mais, você está dando trabalho, não tem mais solução, não tem mais saída, mas o Espírito vai dizer, não tem saída sim, Deus é um Deus do impossível, Deus ele pode fazer, Deus ele pode abrir essa porta, Deus pode tirar essa depressão, Deus pode tirar essa opressão, não tem solução sim, é a voz do Espírito, só que a alma está no meio, e para o lado que ela inclinar, ela vai prosperar, ela vai prosperar. Agora, qual a conclusão que nós chegamos? Meu Deus, qual é a conclusão que nós chegamos? Na verdade, nós não somos nem corpo, nós não somos espírito, nós somos uma alma que habita num corpo e que possui um espírito. Então você não é corpo, esse corpinho bonitinho aí não é você não, isso aí é apenas o veículo para te transportar, mas na verdade nós somos o quê? Alma, nós somos alma. Por isso que quando o corpo morre, você pode cortar ele todinho, ele não sente dor nenhuma, mas o corpo só sente dor quando ele estiver com a alma. Olha que coisa interessante. O corpo, quando se cortar aqui, você vai sentir uma dor, imediatamente. A dor é no corpo? Não. O corpo só foi o veículo. Você vai sentir, na verdade, a dor é na alma. A dor é na alma. Por isso que isso é muito importante. Então nós precisamos entender isso, que nós somos uma alma que habita num corpo
e que possui um espírito. Aí a Bíblia vai dizer que adianta, Marcos 8,36, que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder o seu corpo, e perder o seu espírito, e perder a sua alma. Que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Por exemplo, nós pastores, a Bíblia fala que nós vamos ter que prestar conta de vocês, mas vamos lá ver se é do corpo ou se é do espírito. Hebreus 13,17, olha o que é que diz o texto, Hebreus 13,17, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa o quê? Alma. Então, eu não estou ministrando aqui para corpo, eu não estou ministrando aqui para espírito, eu estou ministrando para alma. Por isso que o casamento que acontece por causa do corpo não dá certo. Você tem que casar com a alma da pessoa. Você olhar para o corpinho bonitinho aí, querido, atlético, você pode ter um problema muito sério. Você não pode casar com o corpo. Se você casa com o corpo, você vai se decepcionar. Você precisa casar com a alma. Por isso que é muito sério, às vezes o pastor pega no pé, porque é bíblico. Querido, se você não é casado, se você pratica sexo, né, com seu parceiro, você está em quê? Em pecado. Você está em fornicação. E a Bíblia diz que os fornicadores não herdarão o reino dos céus. Agora, que coisa interessante, o sexo é o espermatozoide com o óvulo, que se conecta e se forma uma alma. Então, como que nasce a alma? O óvulo e o esperma são sangue da mulher e o sangue do homem, que se conecta e se torna alma. Por isso que quando a gente dá um beliscão aqui, ou faz um corte, ele sente a dor na alma, porque o sangue conecta na alma. Por isso que a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É o sangue de Jesus que nos conecta na nossa alma. E quando Jesus fala em 1 Coríntios 15, 19, olha só, 1 Coríntios 15, 19, ele diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Jesus está dizendo, se você está preocupado com o corpo, cara, com qualidade de vida, se você está me buscando só por causa desse corpinho bonitinho, ele diz assim, se você não se preocupa com a sua alma, você é um dos mais miseráveis de todos os homens. Diga comigo assim: eu sou alma, habito num corpo e possuo um espírito. Olha o que para finalizar, Lucas capítulo 12, Jesus vai contar essa parábola, Lucas capítulo 12, a partir do versículo 16. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava entre si dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, derribarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades, os meus bens. E direi o quê? E direi a quem? E direi a quem? A minha alma, tens no depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Você percebe que este homem estava em conflito com ele mesmo, a alma dele estava em conflito, preocupada, e ele dizia, não se preocupe, alma, você tem muitos depósitos,
Você tem muito dinheiro, muitos bens. Não precisa se preocupar, essa crise não vai te alcançar. E aí Jesus fala assim: louco, está preocupado, mas com seus bens, está colocando a sua segurança nos seus bens, nos seus títulos, na sua posição. E aí ele fala assim: hoje pedirão a tua alma, e o que você tem, para quem será? Jesus fala de alma. Por isso que nós precisamos refletir nesta palavra. Que você invista mais na alma. Inclina sua alma para o Espírito. A carne nunca vai sair, só quando a gente partir dessa terra. Só quando a gente for arrebatado, essa carne vai sair. Mas ela sempre vai continuar. E ela vai fazer de tudo para você perder a salvação. Porque ela milita contra o Espírito. Mas se você inclinar a sua alma ao Espírito, você vai receber a herança que Deus tem para você. Você vai receber a sua salvação. Eu queria convidar você a ficar de pé, aplaudir ao Senhor. Por isso que tem uma passagem na Bíblia, eu não me lembro se é Davi, eu acho que é Davi. Ele diz: aquieta-te, alma. Aquieta-te, alma. Espera em Deus. É isso mesmo? Espera em Deus. Espera em Deus. Então, querido, inclina sua alma ao Espírito de Deus que está conectado em você. Porque o Senhor, Ele quer a salvação da sua alma. E nós estamos num tempo muito difícil, onde a proposta do diabo são atraentes. O diabo, ele sabe como fazer. O diabo, ele é muito inteligente. Então assim, aquilo que os seus olhos estão vendo, começa a filtrar isso. Começa a pedir discernimento ao Senhor. Não busque os prazeres da carne. Esses prazeres vão te levar à morte. Esses prazeres vão te levar para o inferno. Mas busca o prazer no Espírito, porque o Espírito vai te levar para Deus. E foi para isso que o Espírito de Deus veio, com esse propósito. Jesus morreu com esse propósito. Jesus, ele veio nessa terra com esse propósito. Não tem outro propósito que Jesus veio para essa terra, a não ser isso. Não tem outro propósito. Quando a Bíblia diz, João 3,16, porque Deus nos amou de tal maneira, porque Ele deu o seu Filho, para que a gente não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus deixou bem claro que o propósito dele foi isso. Quando Jesus estava indo para Jerusalém, passando ali por Samaria, uma pousada, não quis receber Jesus, os seus discípulos ficaram chateados. Apóstolo João e o apóstolo Tiago ficaram muito chateados. Jesus, a gente pode orar para mandar fogo e consumir esses homens, matar esses homens, queimar essa pousada. E Jesus falou: vocês não estão entendendo para que eu vim. Vocês estão agindo na carne, querido. Vocês não estão agindo no Espírito. Eu não vim para matar as almas, pelo contrário, eu vim para salvar as almas. Esse é o propósito. Vamos adorar o Senhor.